A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre esta ferramenta bendita que podemos retirar inúmeros ensinamentos da pedagogia dos valores morais, dos sentimentos, das experiências de cada comunicante. E são nas reuniões mediúnicas que nós temos a oportunidade de ampliarmos esses horizontes. Você já sabe, meu caro ouvinte, que está acompanhando conosco. Nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Esta obra é um clássico dentro da doutrina espírita. E todo aquele que se propõe a conhecer os recursos práticos, as técnicas, as formações dos grupos e o quanto nós precisamos nos mantermos conscientes do propósito, realizando esse trabalho por escolha própria, como voluntário, dentro da casa espírita, com os recursos do bem, porque o dirigente é o próprio Cristo, meu caro ouvinte. Nós já estamos na segunda parte desta obra, que intitula-se As Pessoas. E já iniciamos o capítulo 5 no último programa, que trata de outras pessoas. Então estamos conversando sobre as possibilidades da visita de alguém que não pertence ao grupo, da permanência ou não de assistentes e das condições da eclosão da mediunidade que pode ocorrer dentro desses recursos. Paramos no parágrafo: por mais de uma vez tive oportunidade de verificar casos específicos de atitudes assim. Hermínio Corrêa de Miranda está se referindo às consequências da presença daqueles que se colocam por condição de curiosidade somente para assistir, admitindo que o processo de uma reunião possa ser considerado como um espetáculo e não participar do conjunto harmonioso da homogeneidade de pensamentos e, como atitude negativa, causar desarmonia e prejuízo para o procedimento do trabalho. Quando o companheiro ou a companheira questionou a validade da sua presença no grupo, a um dos espíritos que se incumbiam da orientação do grupo afirmou que, ao contrário, tal pessoa nos prestava excelentes serviços, como dínamo de vibrações amorosas, de que estava pleno seu coração. Esses recursos eram amplamente utilizados no trabalho, sem que ela tivesse consciência do fato. Então estamos diante daqui de uma situação em que a pessoa foi convidada, não pertence ao grupo, mas vibra intensamente no bem, vibra com amor, mas desconhece o mecanismo do propósito do trabalho, e então se vê fora do contexto, apesar de que a espiritualidade está utilizando dela. Além do mais, é comum desenvolverem-se nesses companheiros preciosas mediunidades, que se acham apenas em potencial, em período de expectativa e de provas, para experimentar-lhes a paciência e a tenacidade. Com o decorrer do tempo, começa a ensaiar-se timidamente a faculdade, numa rápida vidência, na captação de uma ou outra palavra ou intuição. Quase sempre podem também ser muito úteis como médiuns de passes, dado que praticamente todos os seres humanos dispõem dessa condição em potencial, se tiverem desejo de servir e pureza de intenções. Mas como se comportar diante de algo que nós desconhecemos? Na doutrina espírita, nós podemos encontrar recursos valiosíssimos
principalmente no Livro dos Médiuns, a esse respeito. Vamos esclarecer esses conceitos. Esclarecendo conceitos. Do Livro dos Médiuns, em seu capítulo 10, sob o título da Natureza das Comunicações, os subtítulos Comunicações Grosseiras, Frívolas, Sérias e Instrutivas. Item 133. Dissemos que todo efeito que revela na sua causalidade um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se a isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, já seria alguma coisa a dar-nos a prova de que em tais fenômenos há mais do que uma ação puramente material. Nula, ou pelo menos, muito restrita seria a utilidade prática que daí decorreria. O caso, porém, muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias. Já não há então simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas, como as que mantemos com os homens. Quem estiver bem compenetrado segundo a escala espírita, referimos-nos ao Livro dos Espíritos, a questão número 100, da variedade infinita que apresentam os espíritos sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens, desde os selvagens até os mais ilustrados europeus. Em 4 categorias principais se podem grupar os matizes que apresentam. Segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então é desta maneira, meu caro ouvinte, que o trabalhador voluntário de uma reunião mediúnica deve estar com a predisposição do estudo, para conhecer esse manancial infinito de variedades de caracteres e personalidades, o que nos convida ao uso da razão para aprendermos sempre. É um aprendizado sem fim, na constante condição de discernir o bem do mal, dos valores do erro, do acerto, das possibilidades que vamos também atender às próprias condições em universos íntimos infinitos. Há condições para desenvolvê-la harmoniosamente, sob supervisão de alguém mais experimentado. Neste caso, aqueles que não dispõem de faculdades para incorporação, psicografia ou vidência, poderão incumbir-se da nobre tarefa do passe reparador, tão necessária num grupo de trabalhos práticos. Então, o que Hermínio Miranda aqui está convidando é que, caso nós, trabalhadores de uma casa espírita ou voluntários para uma reunião mediúnica, não nos adequando ao processo da disciplina, da permanência, da assiduidade, da convicção, da consciência desse trabalho por nossa vontade, e não encontramos ali recurso de conexão e não nos sentimos úteis, podemos buscar a oportunidade de servirmos no passe.
A juízo do dirigente e por ele orientados, darão passes nos médiuns, após comunicações particularmente penosas, a fim de ajudá-los no reequilíbrio de suas energias e aliviar aflições residuais deixadas pelas vibrações dolorosas do manifestante em desarmonia. Podem ainda contribuir para a fluidificação da água, hoje também conhecida como a magnetização da água. Então, o que o autor está nos dizendo aqui é que, caso o voluntário que deseja participar de uma reunião não se encontre na condição de médium psicofônico ou não está dentro das perspectivas da possibilidade de ser um dialogador e gostaria de ajudar, mas ficar somente no apoio do pensamento, que também pode ser dada a ele a oportunidade de aplicar passe no final. Então seria uma forma de estar no grupo e se sentir útil. Isso tudo vai de acordo com cada equipe, com cada grupo que se forma, com as instruções da direção de cada casa. Desde que esteja conectado à espiritualidade superior, tudo corre bem e tudo se resolve. Quanto ao mais, tenham paciência e se portem com humildade e respeito. É possível que com o tempo venham a manifestar indícios indubitáveis de excelentes faculdades que poderão ser cultivadas e aproveitadas. Mantenham-se em calma, sem assodamento ou excitação. Estudem e observem. Então, às vezes, um voluntário no trabalho mediúnico não oferece de pronto a conexão para eclodir sua mediunidade. Mas ele sabe que tem a tarefa intimamente em coloque o mais íntimo com o seu mentor, ali já foi trazido. Não se adequou ainda a uma função, mas deseja estar presente. Então, com o tempo, mantendo essa humildade, que é a receptividade para o trabalho, a vontade de aprender e obedecer, porque com obediência, que é o consentimento da razão, e o respeito, que é o resultado do movimento da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, buscando sempre esse recurso pedagógico de aprendizagem de cada comunicação, não vamos nos surpreender e já alguém vai manifestar-se com indícios de grande utilidade que poderão ser aproveitados. Vamos continuar conversando e raciocinando sobre os outros participantes que compõem uma reunião mediúnica já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos nossos estudos acerca do trabalho das reuniões mediúnicas, em que a ferramenta da mediunidade serve como recurso pedagógico de alcance de valores, de horizonte de entendimento dos próprios habitantes do mundo espiritual, mostrando-nos o que eram, como se encontram, quais as consequências de suas escolhas e ajudando-nos também a nos reconhecer, a também propondo para nós mesmos alterações no curso das nossas convicções, das nossas ideias, por conta desses horizontes cada vez mais amplos, e servindo a causa do bem com o propósito de Jesus. Nós estamos na segunda parte desta obra, Diálogo com as Sombras. O autor você já sabe, que é Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Você pode acompanhar conosco. Nós já vamos terminar hoje o capítulo 5, que intitula-se
outros participantes. O dirigente do grupo deverá ter sensibilidade bastante para identificar os indícios e acompanhar cada caso individual, com sabedoria e bom senso. Essa é a função do dirigente. É a pessoa que apresenta a maior experiência, a maior predisposição de conexão às comunicações intuitivas dos espíritos superiores, do trabalho mediúnico realizado da casa espírita no lado espiritual. O participante, porém, precisa estar preparado para a eventualidade de conviver com o grupo por longos anos, sem que nenhum fenômeno ostensivo se passe na intimidade de seu ser. Não pense, porém, que é inútil, só porque não incorpora, não vê ou não ouve espíritos. Às vezes, sua participação é preciosa. Conserve-se firme e tranquilo. Contribua para manter um bom ambiente de vibrações amorosas. Vigie seus pensamentos. Permaneça concentrado e em prece nos momentos mais críticos. Não se aflija se a sua contribuição é menos ostensiva. Num grupo bem harmonizado, todos são úteis e necessários, como já ensinava Paulo há tantos séculos. Com efeito, dizia ele aos Coríntios, em sua primeira epístola, capítulo 12, versículos 14 seguintes: o corpo não se compõe de um só membro, senão de muitos. Se o pé dissesse, como não sou mão, não pertenço ao corpo, deixaria de ser parte do corpo por isso? E se o ouvido dissesse, como não sou olho, não pertenço ao corpo, deixaria de ser parte do corpo por isso? Se todo o corpo fosse o olho, onde ficaria o ouvido? E se fosse todo o ouvido, onde ficaria o olfato? Nada, pois, de ambicionar ou mesmo desejar faculdades para as quais não estamos preparados, ou pelo menos ainda não estamos preparados. Tenho, sob este aspecto, uma experiência pessoal. Durante vários anos frequentei um grupo mediúnico, sem saber ao certo o que fazia. Sentava-me entre os companheiros. Procurava portar-me com respeito, atenção e vigilância interior. Nenhum fenômeno, nenhuma forma de mediunidade, nem mesmo uma palavra perdida que eu tivesse captado, ou a fugaz visão de um companheiro desencarnado. A tudo ouvia, participando dos dramas e aflições dos irmãos desarvorados, que então nos procuravam, acompanhando com interesse as instruções e observações dos nossos benfeitores desencarnados. Esse grupo, constituído de pessoas que muito se estimavam e se mantinham bem afinadas, não tinham, porém, a rigidez de uma disciplina mais rigorosa. Vários dos seus componentes conversavam com os espíritos, ao sabor dos acontecimentos. Os resultados eram bons, por certo, porque nos esforçávamos por manter a harmonia. Sentimos, no entanto, que poderíamos fazer melhor a nossa tarefa, e uma noite antes da reunião, tomamos algumas decisões mais drásticas. Como o grupo não tinha uma liderança clara e específica, as tarefas foram distribuídas por uma espécie de consenso geral. A, B e C se limitarão às suas respectivas mediunidades. D fará as preces de abertura e encerramento. E voltando-se para mim, disse aquele que estava com a palavra: só você falará com os espíritos. Senti um frio por dentro. Eu? Que diria, meu Deus, aos irmãos aflitos e desarmonizados? O aprendizado dos tempos em que fiquei como simples observador revelou-se precioso. E ainda que timidamente e sentindo cuidadosamente o difícil terreno em que pisava, comecei a tarefa que me fora atribuída, procurando corresponder às esperanças daqueles que me a concediam.
E foi assim que inesperadamente me achei investido de uma responsabilidade que nem suspeitava me seria conferida. Não posso dizer se dei boa conta dela, mas como me conservaram no posto pelo resto do tempo em que o grupo funcionou, creio que correspondi à confiança que em mim depositaram. Esse episódio é aqui documentado apenas para enfatizar a circunstância de que, muitas vezes, estamos no grupo, sendo imperceptivelmente preparados e testados para responsabilidades futuras. Esperemos com paciência, e se não chegar o dia de uma participação mais dinâmica e efetiva, ou por outra mais ostensiva, não importa, não perdemos tempo, ofertando o pouco de que dispomos. Alguém se beneficiou mesmo com esse pequeno óbolo da viúva. Não somos julgados pelos resultados, mas pela boa vontade que evidenciamos. O dirigente do grupo deve estar bem atento e toda e qualquer contribuição dessa natureza, estimulando-a com interesse, colocando à disposição do companheiro sua experiência e orientação, procurando ajudá-lo, assisti-lo no esclarecimento de dúvidas, estudando, junto com ele ou ela, as dificuldades da tarefa, oferecendo sugestões, sem colocar-se na posição de mestre infalível, que tudo sabe, pois em questão de mediunidade, precisamos ser humildes e sensatos para admitir que não sabemos tudo. Longe disso, aquele que souber um pouco, utilize seus conhecimentos de maneira construtiva, sempre disposto a aprender, mas a rever pontos de vista, a reaprender. Cada caso é diferente, cada manifestação é diferente, uma vez que cada um de nós é um ser diferente, a atestar a infinita capacidade criadora daquele que nos formulou no seu pensamento e nos deu forma, vida e consciência. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas. É a mensagem de número 11. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus, os assírios, tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiuns e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Esse dom que agora se espalha, raro se tornara nos séculos medievos, porém nunca desapareceu. Swedenborg e seus adeptos constituíram numerosa escola. A França dos últimos séculos, zombeteira e preocupada com uma filosofia que, pretendendo extinguir os abusos da intolerância religiosa, abafava sob o ridículo tudo o que era ideal, a França tinha que afastar o espiritismo, que progredia sem cessar ao norte. Permitir a Deus essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se constituíra a arma dessas últimas. Agora que os progressos da indústria e da ciência desenvolveram a arte de bem viver a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes, quer Deus que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma, quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim e o objetivo da vida. O espírito humano segue em marcha necessária, imagem de graduação que experimenta tudo o que povoa o universo visível e invisível. Todo progresso vem na sua hora. A da elevação moral soou para a humanidade. Ela não se operará ainda nos vossos dias, mas agradecer ao Senhor o haver permitido assistais à aurora bendita. Assinou o espírito Pedro Jouti,
que intitula-se também como o pai do médium que psicografou essa mensagem na Sociedade Espírita Parisiense. Então, meu caro ouvinte, é o despertar dos recursos dos valores do espírito pela mediunidade ao qual todos nós podemos ter como instrumento junto a Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.